A Gênese e a evolução da ciência da vida. Este é o terceiro e último vídeo da terceira etapa. Tratará da genética mendeliana e da teoria sintética da evolução. As características que os seres vivos apresentam, chamadas características fenotípicas, têm relação com o seu código genético. Cada gene permite sintetizar uma proteína que influenciará as características do ser. Por exemplo, sua cor de cabelo, seu tipo sanguíneo, sua altura, seu tipo de pena ou barbatana, caso seja ave ou um peixe, e assim por diante. Alguns genes têm sua expressão, são os chamados dominantes, e outros não, são os recessivos. Mesmo antes de saber da existência do código genético, o monge austríaco Gregor Mendel, que viveu entre 1822 e 1884, lançou as bases da genética, isto é, do estudo da herança genética. Vamos ver nesse vídeo suas duas leis que lançam a base dessa disciplina. Vamos considerar dois indivíduos homozigotos. O prefixo homo quer dizer igual. Aqui, homo significa que esses indivíduos receberam de seus pais o mesmo gene para uma determinada característica. Por exemplo, os pés de ervilhas verdes, representados por dois Vs minúsculos, e as ervilhas amarelas, representadas por dois Vs maiúsculos. A representação em minúsculo se dá para o gene recessivo, aquele que, mesmo presente, se houver um gene dominante, não será expresso no fenótipo. E por maiúsculo, o gene dominante, aquele que será expresso mesmo que haja um gene recessivo. Assim, se o indivíduo tiver genótipo de dois Vs minúsculos, e apenas assim a característica recessiva será expressa, no caso, ervilhas verdes. Se houver dois Vs maiúsculos, a característica fenotípica será a dominante, ervilhas amarelas. E no caso do indivíduo heterozigoto, em que tem um gene da característica dominante e um gene da característica recessiva, o fenótipo será da característica dominante, ervilhas amarelas. Esses indivíduos homozigotos geram gametas de um único tipo, como o próprio nome diz. Homo, zigoto, gameta. Um único tipo de gameta. Isto é o que diz a primeira lei de Mendel. Cada caractere é determinado por um par de fatores que se separam para a formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Observe que, ao combinar os possíveis gametas, os descendentes serão todos heterozigotos, com o fenótipo do dominante, ervilhas amarelas. A lei se aplica sempre. Para os gametas dos descendentes, tem também a separação dos caracteres, isso é, cada gameta tem apenas um fator recebido, que foi recebido de um dos ascendentes, pai ou mãe. No caso da terceira geração, é possível se observar que existe a possibilidade de 25% dos descendentes serem homozigotos dominantes e 25% dos descendentes serem homozigotos recessivos. É que o restante, 50%, metade da população, serão heterozigotos, com o fenótipo dominante. A segunda lei de Mendel trata da situação de se ter mais de uma característica a analisar. As diferenças de uma característica são herdadas independentemente das diferenças em outras características. Observe que a primeira geração tem apenas indivíduos homozigotos para as duas características, cor da ervilha, amarela ou verde, e textura, lisa ou rugosa, em que a textura rugosa é recessiva. Na geração seguinte, todos os indivíduos são heterozigotos. Como consequência, tem-se, caso se analise individualmente cada uma das características, a mesma situação relatada com relação à primeira lei, independentemente para cada característica. Os indivíduos descendentes homozigotos da terceira geração são a. Com relação à cor, 25% verdes, 25% amarelos homozigotos e 50% amarelos heterozigotos. Com relação à textura,
25% rugosa, 25% lisa homozigoto e 50% lisa heterozigoto. A genética é um pouco mais diversa do que isso. Só para ilustrar, existe, por exemplo, a possibilidade de codominância, quando os indivíduos heterozigotos não são iguais aos pais. O caso da cor do pelo de bovinos é emblemático. O cruzamento de uma vaca branca com um tono marrom dá descendentes malhados. Teoria sintética da evolução. A teoria sintética da evolução traz um complemento à teoria da evolução de Darwin. Essa teoria também é chamada de neo-darwiniana. Este neo quer dizer novo. É uma teoria nova, mas que tem como núcleo a teoria de Darwin. Vamos iniciar explicando a parte darwinista dessa teoria. Seja uma população A. Existem duas possibilidades de um material genético apresentar variabilidade, isto é, modificações que determinem descendentes com características fenotípicas diferentes: a recombinação e a mutação. A recombinação é promovida pelos próprios mecanismos internos das células, que recombinam os cromossomos. Pega uma parte do cromossomo de um pai, outra da mãe, no caso dos seres humanos, por exemplo, criando um novo cromossomo, com genes combinados dos dois ascendentes. A mutação acontece quando há um agente mutagênico, radiação ultravioleta, raio-x, elementos químicos como fertilizantes, os contidos nos cigarros, etc. Esses agentes agem sobre o material genético que poderá se alterar, gerando novas características nos descendentes. Podem ser boas ou podem ser ruins. Vamos a um exemplo. Suponha que tem um campo verde. Há um animal que é verde e, por isso, consegue se misturar na vegetação sem ser percebido pelo predador. O nome disso é mimetismo. Nós já vimos isso em um fascículo anterior. Vamos supor também que apareça um animal amarelo. O que vai acontecer? Ele será uma presa fácil, pois se sobressai no ambiente. Veja que o surgimento desse novo fator com relação à característica não dependeu da cor do ambiente. Pode ter sido uma mutação devido a um fertilizante que o agricultor colocou na plantação. Agora vamos supor um cenário semelhante. O mesmo campo e os mesmos animais. De repente, por um motivo qualquer, seca, uma posição química diferente do fertilizante novo que o agricultor comprou, o ambiente torna-se amarelo. Agora, quem tem a vantagem? O amarelo. Quem está mais adaptado? Depende do ambiente. A variabilidade genética, neste caso, permite que haja sobreviventes, mesmo com uma mudança no ambiente. Vamos falar de outros mecanismos de evolução. Primeiro, da deriva genética. Imagine uma grande população de coelhos. Se você contar o número de Bs maiúsculos e o número de Bs minúsculos nos genes desses coelhos, irá perceber que não há diferença. Isto é, a frequência dos genes é a mesma. Mesmo eu tendo mais coelhos marrons do que coelhos brancos, porque essa característica, coelhos brancos, é uma característica recessiva. Vamos supor agora que não existe nenhuma pressão da evolução natural no sentido de favorecer um ou outro fator dessa característica. Só se tem menos coelhos brancos porque é uma característica recessiva. Continua tendo o número de genes B minúsculo e B maiúsculo iguais se considerarmos toda a população. Se a população crescer, continuaremos mantendo a mesma relação entre o número de Bs maiúsculos e minúsculos. Por que se mantém essa proporção? Porque, no caso, a seleção natural não está agindo, dado que não existe diferença do ponto de vista de sobrevivência do coelho ser branco ou do coelho ser marrom. Imagine agora que, por um desastre qualquer, a população seja reduzida a 10 animais. Poderiam ser estes, mas também poderiam ser estes aqui. Quando a população é fortemente reduzida, pode ocorrer que algumas características sejam completamente suprimidas.
O nome disso é deriva genética. Disse, o gene, por exemplo, para a cor branca de coelhos, pode derivar para fora da população, por mera causalidade estatística. Aqui não atuou a seleção natural. Foi um desastre, ou algo semelhante que reduziu a população. Casualmente, foi suprimida um determinado fator de uma característica. Existem dois mecanismos de deriva genética, efeito gargalo e princípio fundador. O primeiro é a ocorrência de um acidente, um gargalo de sobrevivência. Apenas alguns sobrevivem. Um exemplo de gargalo é o que ocorreu com elefantes marinhos. Aspas para o sítio sobre evolução do Instituto de Biologia da USP. Elefantes marinhos do norte têm variação genética reduzida, provavelmente por causa de um gargalo populacional que os humanos infligiram a eles nos anos 1890. A caça reduziu o tamanho de suas populações para cerca de 20 indivíduos ao final do século XIX. Suas populações já ultrapassaram 30 mil desde então, mas seus genes ainda carregam as marcas do gargalo. Eles têm muito menos variação genética do que uma população de elefantes marinhos do sul que foram menos intensamente caçados. Fecha aspas. Uma outra possibilidade é o princípio fundador, quando apenas uma parte da população A retira-se em migração para outro lugar. Como a população é menor, também será menor a diversidade da colônia. Finalmente, um último mecanismo de evolução que compõe o neodarwinismo, a migração. Se outra população tem contato com a população A, isso irá aumentar a diversidade genética. Temos aqui o quadro completo da teoria sintética da evolução.